Quando a gente chega na igreja, a gente vai falar de adoração fora desse contexto de igreja. Por enquanto a gente está falando nesse contexto de igreja. Mas quando a gente chega na igreja no domingo à noite, um motivo grande para a gente adorar a Deus, logicamente, é o perdão de Deus oferecido a nós. Perdão de Deus oferecido a nós. Saber o quanto nós éramos pecadores e continuamos cometendo os nossos deslizes, continuamos pecando, tá certo? Mas é saber o quanto Deus perdoa, gente. E Deus a sua graça é tão grande, a graça de Deus é tão grande, que você, com sinceridade, você pede perdão a Deus pelo seu pecado. E dentro da sua sinceridade ainda, você diz: Senhor, eu não vou mais fazer isso. Naquele momento você está com uma força para dizer isso. Você tem força para dizer isso. Você está falando com sinceridade, assim eu creio. Está falando com sinceridade: Senhor, me perdoa por ter feito isso. Gente, pecado a gente dá nome, viu? Porque a igreja moderna ela vai... fulano de tal teve problema. Não é problema não, ele pecou. Ele pecou. Não vamos mudar o nome das coisas, vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome aos bois. Então, a gente, quando vai confessar pecado, a gente diz para Deus o que é de fato. O que a gente fez. O que a gente fez. Com todas as letras. Lógico que não precisa orar alto no banco da igreja para não causar para o irmão que está do lado. O irmão que está do lado fala: meu Deus, ele levanta e vai orar lá no outro canto, que ele vai falar: puxa, eu não vou ficar do lado disso aqui não. Daqui a pouco vai descer um raio aqui e eu estou do lado aqui, é capaz de eu ser chamuscado também. Não precisa ser alto, mas tem que falar o que você fez na hora de pedir perdão, porque senão você está pecando na hora de pedir perdão. Está pecando na hora de pedir perdão, então tem que falar. E quando a gente fala com essa sinceridade do coração: Senhor, me perdoa porque eu fiz. Naquele momento você tem a força para dizer: Senhor, eu não quero mais fazer isso. A graça de Deus é tão grande que Ele sabe que dali 12 horas, se muito, 12 horas você vai fazer de novo. E Ele não espera para perdoar lá no final, Ele perdoa naquele momento. Ele não espera: não, vou esperar, vai ser cumulativo mesmo, lá no final da vida eu perdoo esse camarada e ele entra na glória e está tudo certo. Eu passo a régua, fecho a conta, está perdoado e beleza. Não, Ele perdoa naquele momento e Ele faz você sentir o perdão dEle, e o perdão se transforma no grande motivo da adoração. Gente, vocês sabem, a maioria de nós aqui conhece a história da nossa igreja, a história recente da nossa igreja, e a gente sabe assim, por exemplo, Semana da Ceia, né? Semana da Ceia, a igreja faz aquela semana de purgação. Obrigado, Sérgio. Aquela semana de purgação da culpa. Vamos consagrar essa semana, irmão. O diabo está furioso, como se fosse só aquela semana, mas tudo bem, né? Como se fosse só aquela semana, e só aquela semana a gente precisava. Eu lembro que na minha adolescência, logo depois de ser batizado, a semana da ceia é uma semana angustiante, meu Deus. E a gente tinha sempre aquele medo de chegar lá no dia da ceia e aquela irmã da visão de raio-x olhar pra gente assim, a gente até se abaixava ali no banco, aquele receio grande. E era uma semana angustiante, meu Deus. E eu lembro, gente, olha, até uma confissão, meio que uma confissão isso aqui. Eu lembro que quando terminava a ceia, assim, quando o irmão orava, acabou a ceia, eu... Meu Deus, mais um mês, dali... Puxa vida, pelo menos 3 semanas tranquilo, 3 semanas para não ficar perturbado, assim, muito preocupado com a situação. Então, existia essa questão, né? A gente conhece essa história moderna da igreja, existe essa questão do senso de pecado ser um negócio debilitador, no pior sentido da palavra.
Mas sabe o que acontece? Hoje, lógico, nós estamos falando da graça de Deus aqui, eu parafraseando Paulo, alguém iria dizer assim, que Paulo já pensou essa resposta, né? Inspirado por Deus, ele começa a falar da graça de Deus e ele diz assim, olha, onde abundou o pecado, a graça traspassou, a graça foi acima. Não importa o quanto volumoso tenha sido o pecado, a graça sobrepujou o pecado. E aí ele sabe que tem uns espertinhos que vai pensar assim, e ele já sabia, né? Os espertinhos que vão pensar, então, né? Bandalheira, vamos para bandalheira mesmo, vamos, né, para as baladas, vamos se divertir da pior forma possível, porque a gente também pode se divertir para a glória de Deus, amém? A gente pode ter um momento de lazer para a glória de Deus, mas vamos se divertir da pior forma possível, vamos para a bandalheira mesmo, vamos se sujar mesmo, charfudar na lama, igual um porco, mas um porco do pior tipo, não esse porco regenerado, né? Que tem um porco regenerado, mas o pior tipo, vamos charfudar na lama mesmo, se afundar ali, se sujar todo, né? Se sujar todo, porque a graça vai ser sempre maior. E Paulo já pensou nesses espertinhos e disse assim, não, que diremos? Iremos pecar mais para que a graça seja ainda mais abundante? Não podemos pensar assim. Mas a verdade é que hoje, com consciência de perdão, consciência de pecado, não que a gente busque pecar mais para que tenha essas sensações maiores, mas, gente, os melhores momentos meus, particularmente, de participação na ceia do Senhor hoje, foram nas semanas mais terríveis, nas semanas mais difíceis. Difícil no sentido de pecar mesmo, nesse sentido mesmo, de ter cedido em muitos momentos à tentação, e ter pecado, e às vezes pecado horrorosamente. E por incrível que pareça, foi nessas semanas, na ceia, que eu tive as melhores experiências. Porque a graça se mostra realmente abundante. E aí, quando você está ali na ceia, a sensação de perdão, o pão que representa o corpo que foi dado por nós, o cálice que representa o sangue que foi derramado, e João vai dizer, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E quando você começa a refletir naquilo, você percebe quão grande é o perdão de Deus. Quão grandioso é o perdão de Deus. E isso se transforma num motivo grande para a adoração, no grande motivo para a adoração. Amém?